Olá, meus queridos do sétimo ano, tudo jóia com vocês? O tema da nossa aula de hoje é modalização. Bom, primeiro nós vamos ver um texto de reportagem. Na reportagem, assim como acontece na notícia, predomina o quê? A exposição de informações a respeito de algo que está acontecendo ou que já aconteceu. A notícia é algo que está acontecendo e a reportagem algo que já aconteceu. Contudo, na reportagem, o jornalista responsável pelo texto, ele tem um pouco mais de liberdade na sua escrita. Por conta disso, ele pode demonstrar alguma subjetividade ao tratar do tema escolhido ali. Essa subjetividade é identificada quando analisamos elementos do texto chamados de modalizadores. Por isso, o tema da nossa aula de hoje, modalização. Vamos lá? A notícia e a reportagem têm como objetivo a imparcialidade, ou seja, expor um fato ou um assunto sem emitir opinião. Entretanto, não existe um texto totalmente imparcial. Tanto a escolha das palavras e das informações a serem expostas, quanto a ordem em que são apresentadas, têm significado e implicam uma forma de analisar o que está sendo publicado. Por isso, a gente usa modalização. Os modalizadores no texto nos indicam isso. Então, a modalização, ela evidencia, ela pode evidenciar em diversos contextos de produção textual, seja oral ou seja escrita. A partir da modalização, o autor expressa seu posicionamento crítico diante das ideias contidas em um texto, concordando com elas, atenuando-as ou ainda discordando delas. Esse texto aí que vocês vão começar a ler, e vocês podem dar a pausa no vídeo para ler calmamente, depois dele nós vamos tratar do assunto específico de modalização. Vou fazer umas perguntinhas sobre ele e depois entramos em modalização, ok? Podem pausar o vídeo. Ok. O texto que você acabou de ler é uma notícia ou uma reportagem? Lembrando que eu falei no início, notícia aconteceu agora. Sabe aquele plantão do jornal que dá na televisão? Aquilo é notícia. A reportagem é um texto maior. Portanto, esse texto que você acabou de ler, é uma reportagem. Qual é o assunto dessa reportagem? Os hábitos de leitura do brasileiro, ok? E a reportagem reproduz dados de uma pesquisa. Qual é o título da reportagem? Retratos da leitura no Brasil. Em que ano foi publicado? 2016. Órgão ou instituição responsável pela pesquisa? O Instituto ProLivro. Esse exercício está na sua página 12 do livro. Aí, já esse exercício está na página 14. Vamos ao número 11? Releia o trecho inicial da reportagem. Em um país com baixos indicadores de leitura, a evolução na primeira metade desta década parece oferecer algum alento. A que se refere esta frase? Ela se refere a quê? A evolução dos indicadores de leitura no Brasil. Está falando lá em cima, ó, baixos indicadores de leitura. A palavra em destaque indica o quê? Baixos. É um fato ou é uma opinião? Fato seria se ele desse um percentual. Então, aí, no caso, é uma opinião dele. A que classe gramatical pertence a palavra destacada? A palavra baixos. Ele é um adjetivo. Qual é o significado da palavra alento nesse contexto? Ele significa o quê? Sustento, ânimo, coragem. Considerar a evolução dos indicadores de leitura como um alento é uma opinião.
É importante distinguir fato de opinião. Fatos são acontecimentos ou informações que podem ser comprovados por meio de documentos de registro ou de instrumentos científicos. Né? Eu posso ter os três também como comprovantes. Já opiniões são julgamentos ou percepções subjetivas, individuais ou compartilhadas por um grupo de pessoas, construídos com base em valores particulares, juízos de valor e preconcepções e etc. Essa distinção não pressupõe que o que se considera fato não possa ser questionado, corrigido ou sofrer críticas, uma vez que novas informações podem ser levantadas ou descobertas. Do mesmo modo, uma opinião, para ser válida e legítima, deve se ancorar em argumentações sólidas e nos próprios fatos. Sem isso, esta corre o risco de se tornar uma forma de manipulação, uma tentativa de impor valores específicos. Tanto o fato quanto a opinião têm importância na vida social. Contudo, o papel e o lugar de cada um devem permanecer distintos para que possamos conhecer o mundo à nossa volta com respeito às particularidades e aos posicionamentos de cada indivíduo ou grupo de indivíduos, né? Temos aí na página 15 esse exercício número 12. Antes de lermos o exercício, vamos ver esse box que temos aí. Em reportagens, é comum que jornalistas entrevistem especialistas que, além de apresentar informações, expressem suas opiniões sobre o assunto abordado. Essas opiniões são chamadas de depoimentos. O exercício 12 aí releia o depoimento do professor João Luiz Secantini. Se tem alguém que lê no Brasil, são os jovens, e não só porque estão na escola. A pesquisa mostra que se lê menos com o aumento da faixa etária, e esse é um dado desastroso. Assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. O trecho sublinhado, e não só porque estão na escola, serve como contra-argumento para leitores que consideram que os jovens só leem mais do que o restante da população por estarem na escola. Verdadeiro ou falso? Claro que é verdadeiro, né? E não só porque estão na escola, né? Então, ele dá esse contraponto aí mesmo. Segunda aí, o trecho sublinhado deixa evidente a opinião do professor. Jovens apenas leem mais porque estão na escola. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Porque justamente ele diz não só, né? A terceira, a palavra destacada é um adjunto adverbial que revela a opinião de Secantini a respeito da diminuição dos hábitos de leitura com o aumento da idade. O desastroso é um adjunto adverbial? Não, não é. A última aí, a palavra destacada é um adjetivo que revela a opinião de Secantini a respeito da diminuição dos hábitos de leitura com o aumento da idade. Aí sim, agora está correto. Exercício 13. Releia um trecho da reportagem. No entanto, há pouco que se comemorar na avaliação de Zoara Faila, socióloga e coordenadora da pesquisa. Acho que essa elevação não é qualitativa, é quantitativa, afirma ela. Bom, para introduzir um depoimento no texto jornalístico, são utilizados verbos de elocução. Com essa categoria de palavras, ou seja, com os verbos de elocução, o autor da reportagem pode caracterizar o tom ou a natureza da declaração apresentada. São exemplos de verbos de elocução: duvida, pergunta, exclama, disse, repete e etc. O autor, aí na questão 13, insere o depoimento no texto por meio de aspas e de um verbo de elocução. Que verbo é esse? Qual é o verbo que está ali na oração aí acima, né? O verbo é o quê? Está lá no final da frase. Afirmar. Então, depois de, olha lá, acho que essa elevação não é qualitativa, é quantitativa. Afirma.
Então, esse verbo de elocução afirma. Bom, o que é efeitos de modalização? O enunciador, aquele que produz o texto, evidencia seus valores e julgamentos sobre os assuntos tratados de diversas maneiras. Desse modo, a informação apresentada em um texto se afasta da objetividade e passa a expressar aspectos subjetivos. O mesmo conteúdo pode ser transmitido de formas diferentes, a depender do modalizador utilizado. Observe esses exemplos. As orações 1, 2 e 3 só tem diferença apenas onde tem o colorido ali dos modalizadores. O restante das 3 orações são idênticos, mas vocês vão perceber que muda o sentido de acordo com o modalizador que é utilizado. Oração 1. Acho que essa elevação não é qualitativa, é quantitativa. Acho, ele transmite dúvida, né? 2. Certamente essa elevação não é qualitativa, é quantitativa, ele dá certeza. 3. Infelizmente, essa elevação não é qualitativa, é quantitativa. Infelizmente, ele está ali com um pesar, né? Observe que, apesar de a informação transmitida ser a mesma, a palavra ou expressão que introduz afeta o modo como a frase deve ser entendida. Na frase 1, o enunciador expressa dúvida com relação àquilo que diz. Na 2, indica certeza e assertividade. E na 3, existe uma expressão de emoção com relação à informação apresentada. Conteúdo que está na página 16. Bom, exercício 14 também da página 16. Nas frases a seguir, sublinhe os advérbios ou locuções adverbiais que funcionam como modalizadores. Vamos lá? Vamos seguir então. Letra A. Pode ser que a professora cobre os exercícios complementares, mas ela certamente cobrará as atividades de revisar. Quais são aí o advérbio ou locução adverbial? Pode ser e certamente. Muito bem. Letra B. O governo deve oferecer obrigatoriamente atendimento médico a todos os cidadãos. E aí, obrigatoriamente. Letra C. É preciso que os testes de medicamentos e animais acabem. Qual que é aí? É preciso que. Gente, advérbio, uma palavra, locução adverbial, mais de uma palavra, ok? Letra D, então. Não há dúvidas de que a violência nas grandes cidades aumentou. Não há dúvidas. Com certeza, os senadores não aprovarão aquela lei. Com certeza. Talvez a economia brasileira melhore com a aprovação daquela lei. Talvez. É provável que os alunos saiam mais cedo na semana de provas. É provável. Ele se esforçou muito. Lamentavelmente, não passou no teste final. E aí, o último, lamentavelmente. Ok? Bom, temos também as formas de modalizadores. As modalizações podem ser explicitadas por meio de quê? Explicitadas, demonstradas ali. Expressões do tipo é mais um adjetivo. É provável, foi necessário, era obrigatório. O era e o foi aí, o verbo ser do é ali, né? Aliás, as 3 ali, né? O verbo ser conjugado. Advérbios e locuções adverbiais. Talvez, provavelmente, com certeza. Construções com verbos modais. Poder, dever. Construções verbais. Ter de, precisar de, necessitar de. Orações modalizadoras. Tenho a certeza de que, todos sabemos que, não há dúvida de que. Ok? Conteúdo aí, nós já estamos na página 17. Assim, por meio de modalizadores, o enunciador pode expressar o quê? Certeza em relação ao que é expresso. E aí ele usa o quê? Certamente, sem dúvida, de jeito nenhum, nunca e por aí vai. Ele pode expressar também o quê?
Dúvida, já estamos no segundo. Certeza e dúvida, ok? Dúvida, incerteza ou possibilidade sobre o conteúdo apresentado. Eventualmente, talvez, possivelmente, é provável. E o terceiro aí, delimitações ou restrições, quanto ao alcance do que é afirmado ou negado. Quase, tipo de, localmente, nacionalmente, somente, apenas. Desejo ou vontade em relação ao que está expresso. É o quarto tipo de expressão que o modalizador pode demonstrar. Necessariamente, desejo que, espero que, gostaria que. Obrigatoriedade, proibição é o quinto, ou permissividade do que está sendo expresso. Necessariamente, obrigatoriamente, é preciso, é proibido. E por fim, como sexto aí, emoções ou valorizações em relação ao que está sendo apresentado. Felizmente, infelizmente, sinceramente, estranhamente e curiosamente. Claro que tem etc. aí para todos os outros, né, gente? Bom, exercício 16 da nossa página 17. Reescreva as sentenças acrescentando modalizadores para expressar a ideia indicada entre parênteses. Faça as alterações necessárias. Aquele cantor famoso fará uma apresentação em nossa cidade. Então, com certeza, aquele cantor famoso fará uma apresentação em nossa cidade. Certamente, aquele cantor famoso fará uma apresentação em nossa cidade. Ok? A letra B, o dólar vai subir essa semana. Pode ser que o dólar suba esta semana. Reparem aí, fizemos a alteração necessária no verbo subir para suba. Letra C, ninguém se feriu no acidente. Emoção. Felizmente, ninguém se feriu no acidente. Pessoal, um beijo imenso, até a aula da nossa correção e não deixem de fazer os exercícios que estão aí na descrição do nosso vídeo, ok? Até já!